A Arquidiocese de Teresina e a editora Nova Aliança lançaram no último domingo, dia 21, o livro Severino, que é o terceiro volume da coleção Sucessores dos Apóstolos em Teresina. A obra, de autoria do professor Fonseca Neto e professor Paulo Libório, é uma biografia de Dom Severino Vieira Melo, primeiro arcebispo de Teresina, que relata sua história no ambiente sociopolítico-cultural no qual o religioso viveu. A coletânea tem como idealizador o atual arcebispo de Teresina, que teve essa iniciativa na tentativa de unir mais informações sobre a história da arquidiocese e dos bispos que por ela passaram. Dom Jacinto relata sobre a idealização desse projeto. Nós temos, sobretudo, a certeza de que esses livros, embora não sejam livros para grande divulgação, eles são livros para a memória. São livros que vão permanecer como colunas referenciais para toda a história da nossa arquidiocese. E a sagacidade, competência do professor Fonseca Neto, que é o redator dos três volumes, ele sempre colocou a vida dos bispos dentro do contexto Teresina, Piauí, Brasil, mundo. Porque uma história de uma pessoa não se dá isoladamente, se dá num contexto. Então essa contextualização deu de fato um quê de novidade e de grandeza para essa obra. Só tenho a agradecer a disponibilidade inicial do professor Paulo Libório, depois a competência e gratuidade do professor Fonseca Neto, e nos dá esta obra que fica como um legado do meu episcopado para a Arquidiocese de Teresina, não deixando prédios como Dom Severino, mas deixando memória escrita para que no futuro se saiba que esta igreja foi construída com os passos daqueles que me precederam e que vão nos suceder. A coletânea levou 7 anos para ser concluída. O professor e historiador Fonseca Neto, um dos escritores da obra, fala sobre como foi pensada essa coleção e como recebeu o convite do arcebispo de Teresina para fazer parte desse trabalho. Então, logo que ele chegou, sentiu falta de mais elementos da diocese que ele estava assumindo, né? Encontrou poucos elementos escritos, historiográficos, né? Ele passou a indagar um a outro, como o Paulo, por exemplo, né? E logo em seguida nos convocou para enfrentar essa pesquisa, né? De maneira muito tranquila, sem um tempo marcado tão insistente, deixando à vontade, né? Deixando à vontade também sobre a perspectiva, né? Que uma obra dessa natureza deveria ter, pela minha função de historiador, né? Se era uma história da igreja no sentido mais místico, ele disse, não, é a história do bispo entre os homens, que é a história da igreja, né? O historiador revela ainda com mais precisão sobre o conteúdo que se encontra nesses 3 livros. Então esse livro tem esse impulso, os 3, esse impulsionamento e tudo mais, porque é um conceito contemporâneo de biografia, que não é só a história da pessoa, a história mais pessoal. Não, é a história de cada um deles e o tempo deles. O professor Paulo Libório, pesquisador eclesiástico da Arquidiocese de Teresina, que também fez parte da conclusão desse projeto como escritor da obra e pesquisador, fala sobre como foi o desenvolvimento desse trabalho. Foi um trabalho especificamente feito com o caráter histórico científico do professor Fonseca Neto, da arte da Sandra Maria, fotógrafa oficial do projeto, e as minhas pesquisas históricas. Eu não sou historiador, eu sou um pesquisador da Arquidiocese de Teresina. Na oportunidade, o autor doou, juntamente com 2 sobrinhas de Dom Severino, um anel que pertencia ao ex-bispo para a Arquidiocese de Teresina. O pesquisador revela sobre a relação de proximidade que sua família teve com o arcebispo. Meu tio, Dom Paulo Hipólito de Souza Libório, foi seminarista dele, foi vigário-geral dele e foi o primeiro bispo do Piauí, piauiense, sagrado por Dom Severino na catedral.
Na obra se encontra uma homenagem à Dona Socorro Claudino, que faleceu há 10 anos e foi uma grande contribuinte para a igreja, dando apoio espiritual e financeiro na formação de alguns padres da Arquidiocese de Teresina. Na ocasião, ela foi representada por meio de seus familiares. O filho, João Vicente Claudino, que estava presente no momento, fala sobre a lembrança feita à sua mãe. Nós, como os filhos, nós nos ficamos realmente felizes, porque ela nunca procurou isso, nunca procurou fazer para receber a homenagem. Ela sempre procurou fazer pela fé na igreja, da maneira que ela foi formada na fé e sempre fez dessa maneira. Mas nós, filhos, nos sentimos aqui reforçados na lembrança, na saudade, no legado que ela deixou. Então, nós nos sentimos muito felizes com essa homenagem. O evento foi realizado na residência episcopal, localizada no centro da capital, com a presença de 2 sobrinhas netas de Dom Severino, padres e seminaristas da Arquidiocese, autoridades políticas, membros da Academia Piauiense de Letras e demais convidados.